Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. O livro do profeta Malaquias. Uma religião sincera. E a gente acompanha pela Bíblia Pastoral, nossa Bíblia de estudo, e também pela liturgia diária de fevereiro de 2025, ano C. Esse vídeo, irmãos e irmãs, é a continuação da liturgia do dia 2 de fevereiro de 2025. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. Que bom que você está assistindo esse vídeo hoje. Irmãos e irmãs, sejam também bem-vindos à Escola da Fé Cristã. Jesus Cristo é o professor e todos nós somos seus alunos e alunas, seus discípulos e discípulas. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, o vídeo de hoje é falar da primeira leitura do dia 2 de fevereiro, né? Que foi a apresentação do Senhor, né? Então, a primeira leitura do profeta Malaquias. Então, hoje a gente vai ler de novo essa leitura, tá? E também vamos nos aprofundar na introdução da Bíblia Pastoral, a nossa Bíblia de estudo, né? Falando sobre desse livro do profeta Malaquias. Vamos conhecer mais o contexto histórico, né, social, político, em que foi escrito esse livro, para a gente poder entender a mensagem do livro do profeta Malaquias. Sempre é bom a gente conhecer mais as coisas de Deus, a palavra de Deus. Amém? Amém. E no final, vamos também, né, rezar, como sempre, a oração do Jubileu 2025, né? Estamos no Jubileu 2025. Então, vamos no finalzinho rezar, tá bom? Isso aí. Irmãos e irmãs, vamos primeiro, né, antes de chegar na primeira leitura, vamos conhecer o livro do profeta Malaquias, né, a introdução da Bíblia Pastoral, tá? Como sempre, né, que é sempre mostrado, né, que a Bíblia Pastoral ela tem um título principal para cada livro. E o título desse livro, né, do Antigo Testamento, profeta Malaquias, é Uma Religião Sincera. Uma religião sincera, né? Vamos acompanhar agora essa introdução ao profeta Malaquias. Estimulada pelos profetas Ageu e Zacarias, as comunidades judaicas, voltando do exílio da Babilônia, reconstruíram o templo de Jerusalém e retornara a uma vida normal. É o povo que voltou do exílio da Babilônia, né? E está recomeçando sua vida, né? Reconstruir o templo de Jerusalém, está recomeçando, voltando à vida normal na Terra Santa, né? Aí continuando. Entretanto, 50 anos depois, né, o desleixo, né, e a apatia tomaram conta da comunidade. E a fé não é mais força de vida, mas simples culto formalista. Então, irmãos e irmãs, 50 anos depois que o povo de Deus voltou do exílio da Babilônia, né, na Terra Santa,
o povo já não estava mais levando tudo muito a sério, não, desleixo, como está dizendo aqui, fazendo apenas por fazer. E a injustiça social começou a aumentar. Tá? Os ricos começaram a explorar e maltratar os mais pobres, tudo isso começou a acontecer. Tá? E aí Deus não gostou disso, por isso Deus mandou o seu servo, o profeta Malaquias, para chamar a atenção do povo, principalmente das lideranças político e religiosas, tá? Então é isso aí, isso acontece também na nossa vida também. Às vezes, vai passando o tempo, a gente vai perdendo aquele entusiasmo inicial. E a gente começa a fazer as coisas por fazer, para cumprir obrigação, mas não por amor, por satisfação, por entusiasmo. A gente nunca devemos perder esse entusiasmo, né, irmãos e irmãs? Então, vamos ver aqui. Nessa época surge o último dos profetas clássicos, que é o profeta Malaquias. Ele mostra que a submissão a um frio código de leis não tem sentido. Deus, que ama como Pai, exige uma resposta urgente e espera um comportamento de respeito e amor. A gente vê, no capítulo 1, versículo 6 de Malaquias. Tal resposta não deve ser dada com palavras, mas na prática, uma liturgia celebrada com a vida e coração. Então, a gente aqui mostra, que a gente não deve fazer as coisas de Deus, ir à igreja, ir à missa, participar na comunidade por participar, por fazer. Não, fazer por amor, né? Por amor, com atenção, vida e coração, como diz aqui, né? A gente vê lá a referência, Capítulo 1, versículo 6 ao 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 6 ao 12. Uma vida matrimonial responsável, no capítulo 2, versículo 10 ao 16. E um relacionamento social baseado na justiça, capítulo 3, do 4 ao 5. Tá vendo? Em estilo de perguntas e respostas, Malaquias obriga os ouvintes a rever a própria fé e lutar contra a hipocrisia de uma religião desligada da vida cotidiana e da prática da justiça. Então, ele combate essa hipocrisia. É a mesma hipocrisia que aparece no tempo de Jesus. Por isso que lá no Evangelho de domingo, que fala quando o Simeão diz, olha, seu filho, Maria, vai ser motivo de contradição no meio do seu povo. Por quê? Porque Jesus vem combater e denunciar essa hipocrisia religiosa. Dentro da igreja é uma coisa, na vida, no dia a dia é outra. Então, Deus não gosta disso. Então, uma vida, uma religião ligada à vida cotidiana e na prática da justiça. Essa é a religião que Deus agrada. Malaquias anuncia também um misterioso mensageiro, capítulo 3, versículo 1, que já é parte já do evangelho da leitura, a primeira leitura de domingo passado, tá? No qual os evangelistas reconhecem João Batista, o precursor de Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 10, Mateus capítulo 11, versículo 10, Lucas capítulo 7, versículo 27, Marcos capítulo 1, versículo 2. Então, aquela primeira leitura que nós ouvimos e que vamos ouvir de novo hoje, está falando da vinda de Deus no meio do seu povo, mas antes ele manda seu anjo, que quem é esse anjo? É João Batista, que vem preparar o caminho de Jesus. Entendeu como a gente começa a entender a palavra de Deus, como a gente começa a ler as introduções? Por isso que não podemos desprezar o magistério da igreja, irmãos e irmãs. O magistério da igreja vem nos explicar a palavra de Deus para nós. Continuando. Por fim, o profeta relembra que Deus não se esquece dos justos, isto é, daqueles que procuram levar adiante o projeto de Deus e fazer-lhe a vontade de Deus.
A vitória final caberá a eles, e não os ímpios, que vai capítulo 3, versículo 3 ao 21. Então, a vitória é para aqueles que fazem a vontade de Deus, que realizam a vontade de Deus, como foi Maria e São José no Evangelho de domingo passado. Né? Eles cumpriram a vontade de Deus desde o começo, não só na vida deles, como também levaram o menino Jesus ali para ser apresentado no templo, como manda a lei de Moisés no tempo de Jesus, né? Então fazer a vontade de Deus. Então é isso aí, irmãos e irmãs. Então esse aqui foi a parte, né, da introdução ao profeta Malaquias, uma religião sincera. Deus quer que a gente viva uma religião de verdade, né, onde o que nós vivemos, nós celebramos na igreja. E o que celebramos na igreja, possamos viver na nossa vida, no nosso dia a dia também, né? Agora vamos à primeira leitura de hoje, e a gente volta aqui para a liturgia diária, né? Que é fevereiro de 2025, ano C. Tá? A primeira leitura do dia 2 de fevereiro de 2025, da apresentação do Senhor. Né? Leitura do profeta Malaquias. Né? Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Assim diz o Senhor, eis que envio meu anjo, ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem poderá fazer-lhe frente ao dia da sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como fogo da forja, como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então é isso aí. Deus vem para purificar os sacerdotes. Filhos de Levi é isso. Os levitas eram o grupo, né, os descendentes de Levi que ficavam no templo, cuidando das coisas de Deus ali, né? Os ministros de Deus, né? Do Antigo Testamento. Então, Jesus vem purificar os sacerdotes, os homens do templo, né? Então, isso é uma promessa, e essa promessa se realiza onde? Em Jesus Cristo, né? Tudo de bom que é mostrado no Antigo Testamento, tudo se realiza plenamente, perfeitamente na vida e na missão do Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Tá bom, gente? Por isso que o Novo Testamento é o livro mais importante, a parte mais importante da Bíblia para nós cristãos católicos, né? Vamos ver aqui o rodapé da Bíblia Pastoral. Vamos ver o que diz o Magistério da Igreja nessa primeira leitura que acabamos de ouvir, né? Vamos ver o que diz aqui, o que vem nos ensinar. Essa leitura, irmãos e irmãs, faz parte de um grupo que vai do capítulo 2, versículo 17, ao capítulo 3, versículo 5, tá? Aí o título dessa leitura de hoje é O Mensageiro da Aliança. Então, o Mensageiro da Aliança. Quem é esse Mensageiro da Aliança? É João Batista, né? Um dos grandes escândalos para o povo é de ver que os opressores e exploradores, mesmo prejudicando os outros, levam sempre a melhor e ainda são respeitados. Nossa, como isso é atual, irmãos e irmãs. Quantas vezes a gente vê, né? Tanta gente ruim, né?
faz e acontece e todo mundo elogia eles depois, todo mundo se dá bem, né? Os injustos na sociedade, né? Infelizmente, né? Quanta gente faz o mal e depois todo mundo fica batendo palmas para essa gente, né? Então, mas olha só o que diz aqui o rodapé. Malaquias responde a esse escândalo mostrando que Deus intervirá produzindo uma nova ordem. Ó, Deus vai realizar uma nova ordem. E quem vai realizar essa nova ordem? Para nós é Jesus Cristo. Tá? É Jesus Cristo. Através do reino de Deus inaugurado por Jesus. Né? Continuando. Na qual a justiça será feita e o direito será restabelecido para todos. Então, sim, Javé aceitará o culto. Né? Então, irmãos e irmãs, para Deus agradar a oferta que ofertamos a Deus na igreja, e oferta não é só a moedinha, não. É a nossa vida, a nossa oração, a nossa devoção, né? Deus só vai aceitar se a gente, antes, no dia a dia, a gente estiver praticando a justiça de Deus, que Deus ensina, o amor que Jesus ensina no Evangelho. Primeiro isso, depois vem o culto, né? Então, aí continua. O misterioso mensageiro, né, capítulo 3, versículo 1, era então um personagem esperado para os últimos tempos. Jesus aplicará o texto a João Batista. É como o próprio rodapé já está dizendo. Esse anjo que vai à frente de Deus preparar o caminho é João Batista. Entendeu? E a gente vê isso em Marcos capítulo 1, versículo 2. Então, irmãos e irmãs, é isso aí. Vamos seguir, né? Vamos praticar na nossa vida a justiça que agrada a Deus, né? Fazer o bem aos outros, para que nossa oração, né, seja aceita a Deus, né? Por Deus, né? Não adianta pagar o dízimo na igreja e ser mal com as pessoas no dia a dia. Não adianta. Não adianta querer viver a hipocrisia, né? Se esconder atrás da religião, né? Isso aí, Deus enxerga tudo, enxerga até o nosso pensamento, o nosso coração. Por isso nós temos sempre que nos converter, né? Buscar sempre o caminho da conversão. Que o Espírito Santo que guiou, né, o profeta Simeão, que guiou a Sagrada Família, que guiou a profetisa Ana no Evangelho de domingo passado, possa nos iluminar sempre nesse caminho, que possa sempre praticar a vontade de Deus, né, aquilo que agrada o coração de Deus, o amor de Jesus. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, vamos agora, né, encerrar o nosso vídeo com a oração do Jubileu 2025 e muito obrigado você que assistiu esse vídeo até o final e a sua atenção às coisas de Deus, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos rezar agora a oração do Jubileu 2025. Pai que estais nos céus, a fé que nos deste em teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermenta a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.